Convido a amada igreja a abrir as escrituras nesse momento, em Atos. Nós, como os irmãos bem sabem, nós pregamos expositivamente e nós vamos iniciar hoje o capítulo 8 de Atos. Nós estamos entrando numa nova sessão, num novo momento da narrativa. E o nosso texto vai do verso 1 ao verso 8. Ele funciona como uma dobradiça que sai de um momento para outro na história que nós estamos acompanhando. A igreja aqui vai sofrer uma grande perseguição e vai ser forçada por essa perseguição a sair de Jerusalém e avançar. E à medida que a igreja avança, o evangelho vai junto com ela. E é isso que nós queremos enxergar, a beleza dessa palavra sendo aplicada aos nossos corações, se assim o Senhor desejar. Bom, eu convido você a ler, de fato, comigo, Atos 8, verso 1 a 8, que o Senhor fale, essa é a palavra do nosso Deus. Diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique essa porção ao nosso coração. Irmãos, o título desse sermão é o seguinte: a igreja dispersa e a palavra avança. Você percebe que Lucas faz questão de mostrar nas suas narrativas de Atos que a palavra cresce juntamente com o avanço dessa palavra, o evangelho alcança mais e mais pessoas. Porém, o Senhor havia dado uma ordem. O livro de Atos mostra a igreja cumprindo essa ordem. E eu gostaria de recordar aos irmãos. Ela encontra-se no conhecido texto de Atos 1, verso 8. E o texto é conhecido de todos, onde lemos: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem de Jesus. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja ainda estava concentrada em Jerusalém. Então haviam coisas ainda para acontecer. Ela precisa avançar no cumprimento dessa ordem. Falta ainda Judéia e Samaria. E falta ainda os confins da terra. E ali em Jerusalém a palavra cresce. Em Jerusalém a palavra persevera. Em Jerusalém a palavra aumenta. Os cristãos são reunidos, congregados. Eles perseveram, como nós lemos em Atos 2,42, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Mas a ordem de Jesus era maior do que Jerusalém. Não terminava em Jerusalém. De fato, estava muito bom em Jerusalém. E o evangelho crescia e avançava em Jerusalém, mas a ordem diz:
Judéia e Samaria e confins da terra. Então vemos Atos 8, que é o nosso texto de hoje. E aqui a expansão do evangelho não acontece com tranquilidade. A expansão do evangelho se dá por meio de dor, por meio da morte, por meio do martírio de um diácono / evangelista chamado Estevão. Estevão está morto a partir do verso 1 do capítulo 8. E tem ali a aprovação de um jovem chamado Saulo. A igreja é perseguida por esse jovem. Homens e mulheres são arrancados de suas casas por ele, na brutalidade e na força. A igreja é tomada por luto, a igreja é tomada por medo, e a igreja é tomada por dispersão. Essa palavra dispersão é importante para nós, porque a igreja ela é espalhada a partir de então, por conta dessa perseguição. Isso é a dispersão da igreja. Contudo, ainda que aos olhos humanos essa perseguição pareça retrocesso e que a igreja está perdendo, pelas lentes da providência de Deus e do evangelho, a igreja não está retrocedendo, a igreja está avançando, mesmo na perseguição. Então parece que Lucas, o autor de Atos, quer que leiamos essa história não apenas pela lógica ou pela lente da tragédia. Ele quer que nós enxerguemos aqui pela ótica da providência de Deus, como Deus coordena, ordena e direciona a história para a sua glória. Há um governo de Cristo na história. E ainda que a perseguição esteja acontecendo aqui em Atos 8:1, ela não foi capaz de interromper a ordem dada por Jesus em Atos 1:8. Mas a perseguição em Atos 8:1 é o meio pelo qual o povo de Deus vai cumprir a ordem de Atos 1:8. Então Deus não faz apenas o evangelho avançar apesar da dor. No nosso texto, nós percebemos que Deus, o nosso Deus, faz o evangelho avançar por meio da dor. E a conclusão inicial que podemos tirar do que já vimos é que nada mesmo, irmãos, e pode ter certeza disso, nada pode deter o avanço do evangelho. Nada. Eu gostaria de ler com você um texto que acredito que vai lançar luz sobre toda a exposição, e eu convido você a ir até lá, em Mateus 24, verso 14. Em Mateus 24, no verso 14, nós lidamos com uma promessa do nosso Senhor, que por vezes, irmãos, é esquecida. Quando Jesus vai falar sobre os últimos dias, ele conclui, ele fecha a sua fala com essa promessa do verso 14. Olha o que diz Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, e aqui por todo o mundo você pode entender Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, para testemunho a todas as nações. E depois disso o que acontece? Então virá o fim. Irmãos, por que nós pregamos o evangelho a toda criatura? Porque ainda que nós não saibamos o dia e a hora da manifestação do nosso Salvador, nós sabemos que Ele mesmo nos revelou que por meio da pregação a todas as nações, quando até o último lugar mais longínquo fosse alcançado pelo evangelho, o fim viria.
Isso deveria nos colocar numa posição de urgência no que diz respeito à necessidade da pregação do Evangelho. Voltando para o nosso texto, em Atos 8, e depois nós vamos avançar mais nessa ideia que lemos em Mateus 24. Nós lemos, na primeira parte aqui de Atos 8, que a igreja sofre, mas Cristo governa. E esse é o nosso primeiro ponto, do verso 1 a 3, mas vamos ler apenas o início do verso 1, que foi justamente a parte em que o pastor Vantos concluiu o sermão do domingo passado, que diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo, ele não era um homem sem religião, e isso é interessante. Ele era um judeu zeloso. Ele era instruído, teve a melhor educação do seu tempo, e ele era convicto no seu zelo. Porém, o seu zelo estava contra Cristo e não a favor de Cristo. Ele, enganosamente, movido por sua religiosidade, pensava estar protegendo ou defendendo a honra de Deus, enquanto, na verdade, estava perseguindo o povo de Deus. Se você avançar um pouco para o capítulo 9, você vai ver a conversão de Paulo, irmãos. Olha só, no verso 5, quando Paulo tem um encontro com Jesus, Atos 9, verso 5, ele pergunta: Senhor, quem é você? A resposta de Jesus foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo a pessoa de Jesus. Porque, como vimos no sermão do pastor Vantos, Jesus está nos altos céus, assentado à direita de Deus Pai. Ele estava perseguindo a igreja. E perseguir a igreja, que é o corpo de Cristo, é a mesma coisa que perseguir ao próprio Cristo. Então, esse homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel e instruído segundo o rigor da lei, acreditava estar sendo zeloso. Ele era um homem religioso, mas o seu zelo religioso, sem Cristo, era violência. E violência contra o próprio Cristo. Perseguição contra o próprio Cristo. Isso de início nos mostra que uma pessoa pode ser religiosa, uma pessoa pode ser convicta, moralmente intensa, e ainda assim está lutando contra o Senhor. Aqui, de fato, é uma denúncia contra a religião falsa, a religião sem Cristo, que por vezes é a religião do nosso tempo, onde as pessoas dizem seguir a Jesus, mas nos seus próprios termos. E o que é ser um discípulo de Jesus? É seguir a Jesus nos termos de Jesus, e não conforme eu acho que deva ser, mas conforme a palavra. E avançando na narrativa, no verso 1 vai continuar dizendo que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja. Uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O texto vai dizer que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Perceba que a expressão que Lucas usa é grande. De fato, ele está querendo trazer para nós a ideia de que a perseguição que aconteceu não foi algo pontual ou leve ou moderado. Foi uma perseguição sistemática. O povo de Deus estava sob uma real ameaça. Não foi uma oposição. Não foi uma oposição sem pressão. E Lucas descreve como uma grande perseguição. E a palavra grande aqui, ela tem a ideia de uma tempestade repentina, furiosa. De repente o povo estava bem, a igreja estava crescendo e do nada uma grande perseguição. Uma ventania furiosa, destruindo tudo. Estevão morto, violência se espalhando, os discípulos com medo. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam ao olhar para esse cenário inicial é como que isso destrói a teologia da prosperidade que nós vemos
sendo tão divulgada em nosso tempo, em nossos dias. Perceba como isso destrói a teologia triunfalista do nosso tempo. Porque o texto está dizendo para nós, irmãos, e preste atenção nisso, que andar na vontade de Deus não isenta a igreja do sofrimento. Estevão é descrito para nós como um homem cheio do Espírito Santo, mas foi morto. A igreja obedece a Cristo, está em expansão, mas foi perseguida. Os cristãos pertenciam ao Senhor, mas foram dispersos, foram espalhados. E é por isso que nós dissemos no início que a obediência a Deus nem sempre nos preserva da dor, mas às vezes ela nos conduz fielmente através da dor, em meio à dor. Lucas registra também, como diz o verso 2, e olhe com atenção, que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Esse é o segundo grande do texto. Eu já lhe adianto que são 3. Então há uma grande perseguição, há uma grande lamentação. Por quê? Porque apesar dessa perseguição, a tristeza por perder um arauto fiel do evangelho é real. Porque nós somos humanos. A dor, o luto, a tristeza é humana. Estranho seria não se compadecer e não sentir a dor desse momento. Mas sabe, irmãos, trazendo isso para o nosso tempo, é curioso pensar que muitos irmãos nossos, exatamente agora, na Nigéria e em outros lugares do mundo, estão sendo mortos e perseguidos por causa do evangelho e nós não lamentamos. Como que a nossa fé é fria quando olhamos para aqueles que estão por aí pelo mundo sofrendo pela causa de Cristo. Irmãos que estão sendo agora enterrados vivos, por não negarem a Jesus agora. Se você acessar o site do Portas Abertas, você vai perceber que existe perseguição contra a igreja. E talvez por nós, brasileiros aqui, estarmos nesse conforto, nós não choramos com aqueles que estão sofrendo. A igreja não trata os seus mortos apenas como estatística. Não é o que fazem com Estevão. A esperança cristã, ela não torna o crente insensível. Homens piedosos, como diz o texto no verso 2, homens piedosos que choram. E a palavra aqui é a palavra para pranto. Eles pranteiam. Uma dor profunda na alma por perder um servo fiel. Mas tem algo interessante aqui. É porque eles sepultaram Estevão. Porém, Estevão foi morto como alguém que se rebelou contra a lei judaica. Ele não tinha direito a um sepultamento digno, conforme a lei prescrevia. Mas esses homens foram corajosos. Eles desafiaram a lei vigente. A lei proibia o enterro digno, proibia lamentar por quem tivesse sido apedrejado por blasfêmia, que era o caso de Estevão. E eles sepultaram Estevão no testemunho público, demonstrando que o sofrimento, o luto e a crueldade dos homens não podem paralisar a fé da igreja. Era um testemunho. Em seguida, volta para a cena aquele jovem chamado Saulo, no verso 3. Observe. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Em outras versões está que Paulo que assolava a igreja. Indo de casa em casa, perceba que Paulo não tem apenas uma discordância cognitiva. Os cristãos pensam assim e os judeus zelosos pensam assim. Cada um fica do seu lado num embate apenas cognitivo. Não! Ele entrava nas casas dos cristãos. Ele tomava os homens e as mulheres que ali dentro estavam. E ele carregava essas pessoas para a prisão.
Olha o que diz na continuidade do verso 3. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Aqui, a ideia é de uma devastação. Ele não perseguia apenas ideias. Ele devastava famílias, ele entrava nas casas, ele arrastava homens e mulheres e tentava aniquilar a igreja, como o próprio texto diz. Eu fico imaginando nós, irmãos, sofrendo uma perseguição tal como essa, de pessoas se rebelando contra o evangelho que nós professamos e entrando em nossas casas e dizendo: negue a Cristo, senão vocês morrem, neguem a Cristo, senão vocês vão presos, e pensando se nós teríamos coragem e ousadia para permanecermos fiéis diante da realidade da morte. Será? Mas a crueldade dos homens não é soberana. A perseguição aqui é real, mas os homens não triunfam. Há um Cristo que governa a história. Saulo, ele pode assolar os cristãos, mas há um Cristo governando a igreja. E é aqui que nós encontramos uma doutrina crucial para a igreja, que mencionei no início, que é a doutrina da providência de Deus. Como que Deus tem a sabedoria, a soberania de transformar cenários de dor, cenários complexos de perversidade, conduzi-los para a sua glória e para o nosso bem. A doutrina da providência é aquela que diz que Deus governa todas as coisas, sem ser Ele o autor do pecado. Saulo é responsável por sua maldade, mas sua maldade não está acima do governo de Deus. Deus controla, Deus governa até os atos maus dos homens e faz com que isso avance e coopere para o Evangelho. O Senhor dirige até aquilo que os homens intentam para o mal, a fim de cumprir os seus santos propósitos. O Senhor já havia alertado os seus discípulos. Em João, capítulo 15, verso 20, o Senhor Jesus dizendo aos seus: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Irmãos, se somos discípulos de Cristo, de alguma forma, essa mesma verdade se aplica a nós. Se perseguiram ao nosso Senhor, haveremos de ser perseguidos também. Mas será que nós estamos preparados? Ou será que a nossa vida já é uma completa omissão? A igreja sofre porque pertence a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é consolada porque pertence a Cristo. Tanto sofre porque pertence a Ele, como também é consolada porque pertence a Ele. Assim, nesse primeiro momento, nós aprendemos que nem toda dor é ausência de Deus. Muitas vezes, é no vale da cruz que Deus manifesta o seu governo. É como Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lutero dizia que a cruz somente é a nossa teologia. A cruz somente é a nossa teologia. A perseguição não poderá jamais paralisar a igreja. Os irmãos entenderam isso? Eu tenho 3 aplicações nesse primeiro ponto. Em primeiro lugar, não confunda sofrimento com abandono de Deus. Deus tem muita lição para o seu povo no sofrimento. Não precisa ser uma perseguição, tal como estamos vendo no texto. Mas no final das contas, toda dor que nos assola cobra a mesma coisa. Se vamos ser fiel ou não a Deus em meio à dor. Seja uma perseguição ou não. A questão é se nós seremos fiéis nas pequenas ou grandes coisas da vida. Seja na nossa ansiedade, seja nas nossas preocupações, seja nas nossas adversidades, nas nossas limitações, nas aflições pequenas e corriqueiras ou nas aflições grandes, ou mesmo numa perseguição,
Elas têm níveis diferentes de intensidade, isso é óbvio. Mas ao final a grande pergunta é se nós seremos achados fiéis diante de Deus, não o negando. Há pessoas que não precisam de grandes perseguições para negarem a Cristo. Basta que elas recebam uma proposta maior de ganho de recursos para que elas se percam de Deus no meio do caminho. Basta que elas sejam assediadas por proposta de conforto para que elas se percam no meio do caminho. Ou basta que elas sejam assediadas pelos prazeres ilícitos, imersos e embebidos no pecado, para que elas possam abandonar a fidelidade a Cristo. Você entendeu isso? Você pode não estar sob uma grande perseguição, mas as pequenas dificuldades da vida também lhe exigem fidelidade. E esse é o ponto. A dor pode ser real, profunda, custosa, mas ela não é soberana. Não confunda sofrimento com abandono, nem sempre é. Deus tem muita lição para o seu povo no meio da dor. Você está sofrendo? Talvez a pergunta que você deva fazer é o que o Senhor quer me ensinar por meio da dor. Mas o que as pessoas mais pedem é: Senhor, faça cessar essa dor. Nós vivemos numa sociedade medicamentosa. A dor aparece e nós temos logo um placebo para resolvê-la, para solucioná-la. Mas às vezes a dor é o sistema de Deus para nos alertar. Olha para mim. Olha para mim. A dor às vezes é um convite. Vem e se prostra aos meus pés. Em segundo lugar, examine o seu zelo. Saulo, zeloso, religioso, defendia aquilo que julgava ser verdade, mas fazia isso contra Cristo. E às vezes nós estamos defendendo coisas verdadeiras, mas não com o Espírito de Cristo, mas com o espírito de Saulo antes da conversão. Zelo sem Cristo é sempre dureza, orgulho, frieza e violência religiosa. Às vezes nós estamos dizendo a verdade, mas sem amor. E a Bíblia requer que nós digamos a verdade em amor uns aos outros. E por fim, a terceira e última aplicação, eu diria para você, meu irmão e minha irmã, com toda a sinceridade, que você deveria preparar a sua casa para uma fé mais resistente. O texto diz que Saulo entrava nas casas e assolava, tomando homens e mulheres. Eu diria que, como homem do seu lar, você deveria se preocupar mais com o evangelho dentro da sua casa. E como mulher do seu lar, você deveria se preocupar mais em ser sábia no seu lar. Como dizem as Escrituras, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Às vezes não é Saulo que vai entrar assolando a nossa casa. Mas às vezes nós estamos escancarando e abrindo a porta para outros inimigos do evangelho entrarem no nosso lar. Eu quero que você olhe, por gentileza, para o verso 3 mais uma vez. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E perguntar a você, com toda sinceridade, em termos de aplicação, o que você tem permitido entrar no seu lar, que é um inimigo de Jesus. Mas Lucas, aqui no nosso texto, ele não termina no funeral de Estevão e nem na fúria de Saulo. A perseguição que a igreja sofre espalha os discípulos, e quando os discípulos são espalhados, a beleza do texto mostra que a palavra vai juntamente com eles. A igreja é dispersa, mas a palavra avança. E é isso que vemos no verso 4, que eu convido os irmãos a lerem comigo. Enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Olhe mais uma vez. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Este é o coração missionário desse texto. Eu diria para você grifar como o versículo-chave dessa perícope, ou seja, dessa porção de texto que nós estamos lidando.
enquanto os inimigos queriam calar e destruir a igreja, como vemos em Saulo, eles acabaram por espalhar o evangelho por meio da perseguição. Se fôssemos colocar em uma analogia, o vento da perseguição, em vez de apagar o evangelho, espalhou o fogo do evangelho. E a perseguição faz com que o evangelho saia de Jerusalém e avance. A igreja perseguida, ela não ficou escondida. Ela se tornou agora, por causa da perseguição, uma comunidade sem fronteiras. Os discípulos foram por toda parte. E o texto diz, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Eles não foram sozinhos. A palavra foi com eles. E é assim que deve ser na nossa vida também. No nosso dia a dia, no nosso viver diário, no nosso caminhar. Tem muito cristão indo desmunido da palavra. A palavra fica na igreja no domingo e na segunda-feira você vai nu da palavra de Deus. Fazer tudo o que você tem que fazer dentro da sua agenda lotada. Mas esses homens perseguidos não. Essas mulheres perseguidas não. Enquanto eles são perseguidos, a palavra vai junto a eles. Atos 8,4 diz que os dispersos pregavam a palavra. E há algo interessante aqui, porque lá em Atos 8,1, olhe mais uma vez, diz que, na parte final, tá? De Atos 8,1, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Então, monte o cenário. Alguns discípulos foram dispersos. E os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Esse é o cenário. Provavelmente, porque esse todos, né? Na Bíblia, toda vez que você vê a expressão todos, você tem que ter cuidado. Não signifique todos os cristãos, numericamente falando. Mas possivelmente aqueles que estavam atrelados a Estevão. Perceba que logo em seguida o nome que vai aparecer é o nome de Filipe, que era um diácono e evangelista tal como Estevão era. Então pode ser que esse todos diz respeito ao grupo ligado a Estevão. E os apóstolos permanecem em Jerusalém para cuidar dos irmãos que permaneceram na cidade e que estavam sofrendo perseguição ali. E que precisavam de cuidado e de atenção. E o que é interessante nesse texto? É que se os apóstolos ficaram na cidade, quem foi disperso para Samaria e Judeia? A resposta é cristãos comuns, cristãos leigos, homens alcançados pelo evangelho que não eram doutores na teologia. Pessoas que poderíamos dizer eram tais como eu e você. Os apóstolos ficam em Jerusalém, provavelmente para encorajar os que permaneceram, cuidar do rebanho ferido, sustentar a igreja no seu centro inicial, porque de fato Jerusalém é o epicentro, chorando com os que choram, com os que lamentavam a morte e a perseguição, mas o avanço imediato aconteceu por meio dos membros espalhados. Há um ministério público da palavra, mas também há o testemunho de todos os crentes. Há o ministério do púlpito, mas também há o ministério da igreja expositiva. E o que isso significa, irmãos? Nem todos nós somos pastores. Nem todos nós ocupamos o púlpito. Mas a palavra de Deus diz que todos somos sacerdotes. Todo cristão é uma testemunha de Cristo. Há uma frase atribuída a Charles Spurgeon, que cabe muito bem nisso que nós estamos dizendo agora. Ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou você é um missionário, ou você não é um cristão. Ou você propaga a palavra de Deus quando você é disperso por aí, ou você está em falta
com aquilo que o Evangelho requer. A evangelização, a propagação do Evangelho, não é uma tarefa exclusiva reservada a pastores e missionários, como ofício. A igreja inteira tem a responsabilidade de confessar Cristo por onde for. Lembra de Mateus 24, verso 14, que nós lemos no início? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A pergunta que eu lhe faço é se você está participando dessa missão. É se você está engajado nesse propósito. E se você acredita nessa palavra. Atos 8:4, ele cumpre bem Atos 1:8. A igreja de fato seria testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aqui está a lógica bíblica da diáspora, ou da dispersão. Muitas vezes Deus espalha o seu povo com o propósito de cumprir os seus desígnios santos. E a fuga dos cristãos aqui não pode ser enxergada como uma falta de fé. Eles agiram com prudência para preservar a sua vida, isso é verdade. O que mostra que é correto, em momentos de ameaça, que preservemos a nossa vida, mas não a custo do Evangelho. Porque na medida que eles iam, eles anunciavam o Evangelho. De forma que nós não somos chamados a procurar a morte de forma tola. Mas mesmo fugindo, eles não abandonaram a palavra. Fugiram, testemunhando com coragem. E enquanto testemunhavam, eram mortos no caminho. Isso recorda uma frase que sempre temos dito aqui, atribuída ao pai da igreja Tertuliano, que disse que o sangue dos mártires, daqueles que morrem em Cristo, é a semente da igreja. Quanto mais perseguem e matam os cristãos, mais o evangelho avança e frutifica. E qual é a doutrina que nós encontramos nesse verso 4? É a doutrina da missão da igreja. A missão da igreja não é a missão dos apóstolos. A missão da igreja não é a missão dos pastores. A missão da igreja não é a missão de alguns vocacionados. A missão da igreja é a missão da igreja. Portanto, é uma missão sua também. A igreja existe para glorificar a Deus. E ela glorifica a Deus proclamando o evangelho, fazendo discípulos, vivendo em comunhão, praticando boas obras e testemunhando Cristo ao mundo, ainda que isso custe a sua própria vida. Irmãos, não sei se você sabe, mas Deus quer usar a sua vida para pregar o evangelho. E talvez você se enxergue como uma pessoa fraca e incapaz de fazer isso. Mas isso é uma mentira de Satanás. Isso não é verdade. Como dito anteriormente, não foram os apóstolos que foram dispersados pregando o evangelho por todo lugar. Foram irmãos, membros daquela igreja, que com fidelidade anunciaram a Cristo por onde foram. Isso significa que você deve ir também. A grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo faz no final de Mateus 28 é para você também. Ele diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra e conclui dizendo, portanto, já que eu tenho toda a autoridade, há uma ordem para você. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Pesa sobre nós essa responsabilidade missionária. Eu não sei se você sabe, em 1557, a igreja de Genebra, que era a igreja de Calvino, ela enviou ao Brasil um pequeno grupo de cristãos huguenotes. Nesse grupo, sabe quem compunha esse grupo? Sapateiros, artesãos, homens simples, homens comuns.
Esses homens foram mortos aqui no Brasil por confessarem a fé reformada. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Mas antes da morte deles, esses homens simples e comuns escreveram uma confissão de fé, sem consultar a Bíblia ou qualquer outro documento. Colocavam trechos inteiros das Escrituras e defendiam doutrinas firmes a partir daquilo que conheciam sobre o seu Deus. Sapateiros e artesãos, que ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, por causa da Baía de Guanabara, aonde muitos deles foram mortos. Se você pesquisar, você vai ver a profundidade e a riqueza dessa confissão, produzida por homens simples, que foram dispersados, enviados como missionários ao Brasil a mando da comitiva de Calvino. Perdão pela expressão, mas hoje muito macaco velho de igreja não sabe nem abrir as Escrituras direito. Se pedir para abrir em Abacuque, se banana todo. Não sabe nem abrir o livro sagrado, não domina as Escrituras, não conhece a Deus, a quem serve. Não está preparado para pregar o Evangelho. Enfim, irmãos, Deus espalhou testemunhas pelo mundo. Foi isso que ele fez. Há uma coisa interessante. Há uma frase de Calvino que se aplica muito bem a esse ponto que nós estamos falando agora, que você é um missionário. E como Spurgeon disse, ou você é um missionário ou você é um impostor. E Calvino dizia que o modo de vida de cada homem é como um posto designado pelo Senhor. O que isso significa? Se você é cristão, você nunca está no lugar errado. Você sempre está no lugar certo, aonde Deus quer que você testemunhe para a glória dele. Então, vou repetir a frase de Calvino para que você compreenda a luz dessa explicação. O modo de vida de cada homem é como um posto designado pelo Senhor. Onde o Senhor te plantou, onde o Senhor te colocou, é onde Ele quer te usar. É onde Ele quer que você abra a boca e testemunhe. É onde Ele te dispersou. Sua casa, seu trabalho, sua escola, sua vizinhança, sua família, seus relacionamentos e até as mudanças de rota que acontecem nas nossas vidas são postos que o Senhor nos colocou para testemunhar. São lugares que Ele nos colocou para pregar. Existe uma história bela e real, por mais esquisita que essa história pareça, que eu não sei se você já pesquisou, depois você pode fazer isso, dar um Google. A história missionária dos morávios. Quem conhece essa história? De como os esquimós foram alcançados, o povo esquimó foi alcançado pelo Evangelho. É muito interessante, irmãos, porque surgiu um pedido para que se levasse o Evangelho a esse povo distante. Só que muitos jovens já estavam por outros lugares pregando o Evangelho e ocupados. Então o próprio conde, chamado Zinzendorf, ele procura um homem simples, um oleiro da cidade de meia idade, e faz um desafio para que ele vá para esse povo distante e pregue o Evangelho. Mas ele não teria recursos, ele precisaria trabalhar para se sustentar, ele iria sozinho e talvez nunca mais voltasse. O que você acha dessa proposta? Vou te enviar para pregar para um povo distante, difícil, sem recursos, sem ninguém, sozinho, e você vai precisar se sustentar. Sabe qual foi a resposta desse homem de meia idade? Ele disse o seguinte: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. E isso aconteceu de verdade. Ele recebeu o par de sandálias e foi. Muitas das vezes nós temos mais do que um par de sandálias, mas estamos dando desculpas infinitas para pregar o Evangelho de Deus, para anunciar as boas novas. Irmão, deixa eu chamar a sua atenção aqui agora, e preste atenção de verdade no que eu vou dizer. Eu não vou adocicar o que eu vou dizer aqui agora. Eu não vou adocicar o que eu vou dizer aqui agora. E que Deus seja testemunha. Tem muita gente que tem vindo à igreja para ouvir palavra adocicada.
para ouvir coisa que se encaixe no seu dia a dia, no seu contexto, no seu viver, porque quer o quê? Uma palavra para si. Não é isso? Mas hoje o Senhor está te chamando para ouvir o que Ele quer para Ele. E o que Ele quer para Ele é que você propague a palavra dEle onde você for. O que Ele quer como vontade dEle é que você seja uma testemunha, um mártir dEle, pregando e anunciando a salvação em Cristo Jesus por onde você andar. É isso que Deus quer, talvez não seja o que você queira. Talvez a palavra não seja interessante para você porque não se casou com seus problemas que você queria resolver. Mas Deus está te convidando a abandonar o teu egoísmo e olhar para o que Ele quer da sua vida. Porque certamente onde o povo de Deus mais falha é em ser testemunha. Então, como cristãos, nós temos muito mais do que um par de sandálias. Mas não temos anunciado a Cristo. Eu queria deixar algumas aplicações desse ponto. Que como irmãos nós passemos a enxergar a nossa vida e a nossa rotina diária como um campo missionário. A nossa vida e a nossa rotina diária é um campo missionário. Sua casa, seu trabalho, sua escola, seu condomínio, sua vizinhança, conversas, relacionamentos. Nada disso são lugares neutros. O Senhor te colocou onde você está. São lugares que Deus espalhou o seu povo para testemunhar de Cristo. Hoje o Senhor continua espalhando. Todo final de culto, com a bênção apostólica, o Senhor está te enviando, está te dispersando para o mundo, para você viver a palavra e anunciar o Evangelho. Por isso, não terceirize o seu testemunho. O fato de você não ser pastor, não ser missionário, não ser um pregador de púlpito, isso não o isenta da grande comissão, irmão. A grande comissão é para discípulos. E se você é um discípulo, a grande comissão é para você. Inclusive, à luz do que temos ouvido, obedeça a Deus com o que você já tem. Obedeça a Deus com aquilo que Ele já te concedeu. Não espere condições ideais para que então você obedeça a Cristo. Condições ideais para que então você passe a anunciar o Evangelho. Recursos perfeitos, dons extraordinários. Os dispersos aqui de Jerusalém não tinham segurança, não tinham estrutura, não tinham conforto, mas tinham a palavra e isso bastava. Se nós sairmos munidos da palavra, nós temos tudo o que precisamos para anunciar. Além disso, não desperdice a sua vida com coisas pequenas. Não viva apenas por conforto material, sucesso profissional, estabilidade. Os seus melhores dias, o melhor do seu tempo, deveria estar sendo entregue aos planos de Deus. Lembra que o que eu disse aqui? Nós não estamos falando aqui algo sobre o que você quer. Nós estamos falando de algo sobre o que Deus quer nessa noite. Deus quer alcançar pessoas por meio do seu Evangelho. É isso que Deus quer. E Ele confia esse privilégio ao seu povo, para que nos tornemos anunciadores, proclamadores, arautos. E eu lhe pergunto, onde Deus tem lhe espalhado? Por onde Deus tem lhe dispersado para que Cristo seja anunciado? Avançando no nosso texto, Lucas mostra um exemplo concreto dessa missão. Porque entre os dispersos está a figura conhecida de Felipe, aquele diácono evangelista. E o texto vai dizer que Felipe desce a Samaria. Olha o que diz Atos 8, verso 5. Filipe foi à cidade de Samaria. Irmãos, você entende o que está acontecendo aqui no verso 5? A palavra de Cristo está se cumprindo. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. E lá está Filipe, no lugar onde Cristo disse que ele ia estar, anunciando para quem ele deveria anunciar.
Olha o que o texto diz. E anunciava Cristo ao povo dali. Você sabe que na história das Escrituras, judeus e samaritanos não se entendiam. Eles carregam uma história de rivalidade, de tensão, de desprezo uns pelos outros. Os samaritanos, eles eram vistos como um povo adúltero, misturado, herege, impuro. Enquanto os judeus negavam qualquer coisa que vinha de lá. Mas Filipe, ele não vai para qualquer lugar. Ele vai justamente para Samaria. Porque o evangelho alcança as pessoas mais improváveis com o seu poder. A gente pensa que o evangelho tem uma formatação que vai alcançar os perfeitos, os moralmente estáveis, um tipo de gente tal, enquanto que o evangelho vai lá e tira porcos da lama. Esses éramos nós. Pessoas que eram desprezadas, são alcançadas pelo poder do evangelho. Você entende isso? Samaria é esse lugar de pessoas improváveis, mas que por serem criaturas de Deus, carecem do poder libertador do evangelho. Aqui eu lhe faço uma pergunta, irmão. Onde está na sua vida a sua Samaria? Quem são as pessoas que você tem evitado e que, na verdade, você deveria estar anunciando o evangelho a elas? Que pessoas nós temos considerado improváveis, distantes, indignas? Que fronteiras sociais, culturais, políticas ou até mesmo familiares, porque às vezes nós não pregamos para os nossos, precisam ser rompidas? Onde está a nossa Samaria? A quem nós temos deixado de pregar, que o evangelho pede que nós preguemos? O texto continua dizendo que o ponto alto de Filipe é o que ele pregava. Anunciava Cristo ao povo dali, como diz o verso de número 5. Ele anunciava Cristo. Filipe não pregava a si mesmo. Filipe não pregava sobre si mesmo. Filipe não pregava moralismo. Ele não pregava sobre o poder religioso do seu tempo. Ele não pregava vantagens em troca de dinheiro, como vai fazer Simão Mago logo à frente, daqui a pouco, na continuidade do avanço do nosso texto. Ele pregava Cristo. Isso faz todo sentido, porque o que diz Atos 1:8? Qual é o conteúdo que aqueles homens chamados, comissionados, deveriam anunciar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins? Jesus diz: sereis minhas testemunhas. O conteúdo do anúncio não é outro senão o próprio Cristo. Somos testemunhas dele. É Cristo quem deve ser pregado e anunciado. Sem Cristo não existe evangelização. O conteúdo da fé, do evangelho, é a obra e a pessoa de Cristo. Ele crucificado. Ele também sepultado. Ele ressuscitado e exaltado. Esse é o conteúdo do evangelho. E essa é a diferença entre a falsa pregação e a verdadeira pregação. A falsa pregação é autopromoção, é controle, é vantagens, é poder. Mas a verdadeira pregação incomoda e diz assim: ei, cristão, você está fazendo o que do seu tempo e da sua vida se não anunciar Cristo, se esse é o nosso maior chamado? Ei! Você está anunciando a mensagem das boas novas a quem? O texto continua dizendo no verso 6 e 7, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, pelos demônios, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Naquele momento inaugural, era necessário que houvesse essas manifestações maravilhosas, esses sinais, que confirmavam publicamente que Cristo
também reunia Samaria ao seu reino. Porque essas curas, esses sinais maravilhosos, são sinais do reino. Você entende isso? Então Cristo está dizendo que Samaria está sendo acolhida como povo. E aí os demônios saíam gritando em alta voz. E esse não é grito de poder, é grito de derrota. O reino de Cristo estava avançando. O domínio das trevas estava sendo confrontado. Paralíticos e coxos estavam sendo curados. Vidas que antes estavam presas ao sofrimento, à opressão, agora estavam sendo tocadas pelo poder do Cristo anunciado. Agora perceba o detalhe do texto, que não é tão detalhe assim. O verso 6 e 7 é uma consequência do final do verso 5. Felipe anunciava a Cristo. A igreja nunca deve substituir o anúncio de Cristo por sinais. O anúncio de Cristo é o mais importante. Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. É Cristo quem nós temos o compromisso de anunciar. Portanto, fica como uma aplicação desse ponto para a igreja. Que a igreja possa pregar Cristo como centro de tudo. Aos pais, não ensinem apenas comportamento para os seus filhos, ensinem Cristo, ensinem o Evangelho. Aos pregadores, a nós pastores, que não assumamos o púlpito para pregar a nós mesmos, mas preguemos Cristo. E a igreja, ao sair dispersa pelo mundo, não anuncie outra coisa, os seus próprios méritos, feitos, atribuições, conquistas, mas anuncie aquele que te conquistou, anuncie a Cristo. Atravesse também a sua Samaria. Cristo tem povo onde o nosso preconceito não quer ir. Cristo tem eleito aonde a nossa falta de disposição não quer ir. E por isso, abandonando a nossa preguiça de pregar, a nossa indisposição, ou mesmo a nossa insubmissão, precisamos pregar aos excluídos. Precisamos pregar aos quebrados, aos difíceis, aos diferentes. Pregar aqueles que nós naturalmente evitaríamos. Então, irmãos, nós deveríamos imitar Paulo. Paulo diz em Atos 20, verso 24, eu passo a ler para você. Ouça com atenção a conclusão de Paulo sobre a sua vida. Atos 20, verso 24, e que essa seja a sua decisão hoje. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmão, pega esse capítulo 20 de Atos e esse verso 24 e estampe na sua alma, estampe no seu coração, que assim como Paulo, você não considere a sua vida preciosa, mas considere precioso testemunhar o evangelho da graça de Deus. O texto começou com morte. O texto começou com grande perseguição. O texto passou por uma grande lamentação, que foi a morte de Estevão. Mas você observou como o texto termina? O verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Esse é o terceiro grande do texto. Grande perseguição, grande lamentação, mas a partir da pregação do Evangelho, fiel, do anúncio de Cristo, aonde havia tristeza, foi dado lugar a uma grande alegria. Irmãos, a cidade que foi rejeitada, que é Samaria, agora experimenta a salvação. O povo desprezado agora ouve Cristo. Onde havia opressão, agora há libertação. A alegria de Samaria não é outra coisa, senão o Evangelho habitando no coração. Onde o Evangelho chega, há alegria. E é por isso que é tão estranho o crente de cara fechada. É por isso que é tão estranho o crente que vive amargo, como se estivesse chupando limão toda hora.
É por isso que é tão estranho o crente que vive em uma tristeza profunda. E é por isso que algumas pessoas não se impressionam com o Evangelho, porque acham que o Evangelho é uma história de tristeza e de abnegação. Uma abnegação que eu possa dizer, onde o homem não encontra sentido. E não é verdade. O Evangelho é uma abnegação, onde nós encontramos alegria. Alegria em negar a nós mesmos. Alegria em pertencer a Cristo. Alegria em propagar o Evangelho. Sabe? Imagine a seguinte cena. Alguém que está doente no hospital, à beira da morte, e você está na sua casa aflito, a pessoa morre ou não morre, e de repente batem na sua porta, trazendo a notícia do que aconteceu com aquela pessoa, e a notícia é, essa pessoa estava para morrer, mas ela vai viver. O que você faz nessa hora? Você se alegra. O Evangelho é uma boa notícia que traz alegria, porque nós estávamos prestes a morrer. Nós estávamos à beira da morte. Aliás, como as Escrituras mesmo narram, nós estávamos mortos. Mas a boa notícia é que o Evangelho nos tirou da morte por meio da obra de quem? De Cristo Jesus na cruz do Calvário, e por Ele vivemos, e por Ele morremos, e não consideramos a nossa vida mais preciosa do que o anúncio do Evangelho. Calvino dizia que a alegria que vem do favor paternal de Deus supera todos os prazeres deste mundo. Pertencer a Deus supera qualquer outro tipo de alegria. Irmãos, eu encerro de fato com a última aplicação. Eu encerro dizendo que você deve sim assumir o seu papel na missão de Deus. Você percebeu que por mais que a tentativa da perseguição fosse parar a igreja, não foi isso que aconteceu? E leve consigo essa imagem. Nós temos uma árvore aqui na nossa região amazônica, que é a maior árvore que nós temos, que é a sumaúma. Você já ouviu falar sobre ela, né? O fruto dessa sumaúma é como se fosse um algodão, bem leve. Quando o vento bate, ele é dispersado e as suas sementes são espalhadas. E alguém poderia pensar que aquele fruto existiu por pouco tempo. E qual é o sentido de um fruto tão leve, cujo vento bate e leva embora? Mas enquanto o vento dispersa aquelas sementes daqueles frutos, eles vão encontrando solos no meio do caminho, onde outras e muitas outras sumaúmas surgem naquele lugar por meio da dispersão. Você entendeu isso? Isso resume o que aconteceu aqui. A tentativa do nosso perseguidor foi nos matar e nos parar no avanço do Evangelho. Mas tudo o que ele conseguiu fazer, porque há um Deus soberano controlando a história, foi nos dispersar pelo mundo. E nessa dispersão, nós não fomos sozinhos, nós fomos com a palavra de Deus conosco. E ela salvou muito povo de pessoas improváveis, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você carrega consigo um grande poder, que é a mensagem do Evangelho de Deus. E você não deve, de modo nenhum, irmão, de modo nenhum, negar a sua responsabilidade de ser um arauto, de ser um proclamador do Evangelho. E eu encerro com a fala de Spurgeon. Ou todo cristão é um missionário, ou é um impostor. Você é um missionário, ou você é um impostor? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que o Evangelho que te salvou te traga grande e imensa alegria.